Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Duarte e no vídeo de hoje eu vou analisar com vocês um tema que tem se avolumado ao longo dos últimos meses. É o tema relativo aos contratos de locação e as consequências decorrentes da aplicação do índice IGPM. A gente sabe que os contratos de locação foram possivelmente os contratos no âmbito imobiliário que foram mais impactados e mais discutidos juridicamente ao longo de 2020 por conta da pandemia. Discussões relativas à suspensão dos valores a serem cobrados em locações não residenciais, relativos a pagamento de valores parcelados, moratória. Só que o que a gente está vivenciando agora é uma outra discussão. A discussão é o reajuste anual do valor da locação. Para a gente analisar isso, o primeiro ponto de partida é a gente conseguir compreender como que o reajuste anual da locação se aplica nesse tipo de contrato. E o ponto é que os contratos de locação eles são os chamados contratos de trato sucessivo. O que significa isso? Significa que é um contrato que é firmado hoje, mas que ele naturalmente ele acaba sendo renovado mês a mês. Ou seja, mês a mês, o locador disponibiliza o imóvel e mês a mês o locatário realiza o pagamento relativo à locação e despesas acessórias para poder utilizar o imóvel que não é seu, o imóvel que é do locador para fins próprios, seja fins residenciais ou fins não residenciais. Tá? Esse é o ponto. Então, é um contrato que por mais que ele seja fixado para duração de 12 meses, ele pode inclusive ser prorrogado por título indeterminado e pode ser mantida essa relação contratual por 10, 15, 20 anos. Então, para evitar que haja um descompasso entre o valor da locação convencionado no início e o valor com o passar do tempo, inclusive principalmente em virtude dos fluxos inflacionários, ou seja, a desvalorização do valor da moeda com o passar do tempo, é comum e é altamente recomendável que os contratos contemplem uma cláusula de reajuste, que consta expressamente no artigo 18 da Lei do Inquilinato, que é a Lei 8245. Basicamente significa o quê? Significa que uma vez por ano, aquele valor da locação vai ser reajustado com base no acumulado de um índice ao longo dos últimos 12 meses, tomando como parâmetro a data de aniversário do contrato. Então, se o contrato tivesse sido firmado em julho de 2018 e em julho de 2019, ele vai ser reajustado com base no que tivesse sido apurado com aquele índice. Então quer dizer que o IGPM ele é obrigatório para o âmbito de locações? Não, não é. Existe uma liberdade na lei de locações a respeito do índice que vai ser aplicado. E nós temos vários índices no Brasil. Ocorre que é uma prática de mercado que estabeleceu o IGPM como o índice mais apto, o índice mais apropriado para o ambiente de locações, para representar essas oscilações de mercado. A grande questão envolvendo o IGPM no ano de 2020 foi o fato de que ele oscilou de uma forma absolutamente anômala em relação às suas médias históricas. A título de exemplificação e de ilustração disso, no ano de 2020, ou seja, de janeiro a dezembro, nós tivemos uma oscilação do IGPM acumulado de 23,14%. O IPCA, que é um outro índice muito importante no nosso sistema para fins de apuração de fluxos inflacionários e desvalorização da moeda, apurou um acumulado nesse mesmo período de 4,23%. Então a gente tem uma diferença muito significativa. Então tomemos como exemplo o caso de uma locação que tem como data de aniversário janeiro. E, em virtude da última aplicação do reajuste anual, o valor da locação em janeiro de 2020 era de R$2.000. Nesse cenário, em janeiro de 2021, ou seja, agora, a aplicação desse índice faria com que o valor da locação, o valor novo da locação, e que seria cobrado nos próximos 12 meses, passaria a R$2.500. Então, passado todo esse ano extremamente complicado, um locatário que conseguiu sobreviver a esse período, um contrato que conseguiu sobreviver a esse período tão delicado, seria impactado com uma diferença de 25% a mais do valor da sua locação. Então ele teria que pagar R$500 por mês a mais do que ele já estava acostumado e gerando naturalmente impactos financeiros muito nocivos a ele. Aí surge a grande questão. O locador tem direito a obrigar que o locatário pague essa locação com reajuste? O locatário teria alguma alternativa para questionar esse valor? Existiria nesse cenário um dever de renegociar, que é uma das grandes discussões que nós tivemos em 2020? E a resposta é que, por força de contrato, o locador pode sim exigir que o valor da locação seja reajustado. A grande questão não é uma discussão jurídica, é uma discussão sobre uma perspectiva de análise econômica do direito e verificação de que os contratos eles não existem num universo apartado, eles não existem numa ilha, eles estão integrados em uma sociedade e estão integrados num contexto maior. E um comportamento intransigente de um locador desses pode inclusive vir a virar em seu desfavor logo lá na frente.
Se uma relação contratual conseguiu sobreviver a esses últimos meses e se manteve, a melhor forma de compreender uma relação contratual bilateral, que é o caso das locações, é uma compreensão de valores de cooperação, de colaboração, que são essenciais para uma nova dogmática contratual. Então, o locador e o locatário, eles não são inimigos, eles não têm interesses necessariamente conflitantes. Eles podem sim e devem ter interesses convergentes. O locatário tem interesse em utilizar o imóvel e o locador tem interesse em receber o valor justo pela ocupação daquele imóvel. Então, se nós estamos diante de uma oscilação tão anômala desse fluxo inflacionário pelo IGPM ao longo do ano de 2020, será que a maneira mais correta para encarar essa modificação sob uma perspectiva do posicionamento do locador é ser intransigente e não permitir um diálogo para encontrar uma solução dialogada? A gente passa por uma análise concreta. Imaginemos que nesse cenário o locatário não teria condições de pagar o valor decorrente da aplicação do reajuste. O que ele vai fazer? Ele vai ter que desocupar o imóvel. Mesmo que haja aplicação de multa, aplicação de uma ação de despejo, seja como for. Ele pode, naturalmente, desocupar o imóvel mediante resilição unilateral e ele vai devolver o imóvel mesmo que pague a multa de 3 meses. Se isso acontecer, o imóvel vai estar desocupado. E o locador vai ter um outro problema. Por quê? Imaginemos que esse imóvel, ele é um apartamento ou uma sala comercial, ou seja, uma unidade imobiliária autônoma situada dentro de um condomínio residencial ou um condomínio comercial. Esse imóvel ele vai ter despesas de IPTU e despesas com contribuição condominial. Somado a essas despesas, que teoricamente, caso contrário, seriam arcadas economicamente pelo locatário, o locador vai ter que arcar com esses dois valores diretamente e ele também vai deixar de receber o valor da locação até que ele encontre um novo locatário. Aí a grande questão é, mesmo que ele encontre, quais são as chances concretas desse locador encontrar um novo locatário disposto a pagar o valor decorrente da aplicação do índice? Naturalmente, é possível que que cada realidade comporte tratamentos diferenciados e que realmente o locador encontre uma pessoa disposta a pagar a aplicação do reajuste ou até mais. Mas é importante a gente verificar que uma contratação nova, celebrada hoje, não pode ignorar a realidade vivenciada no ano de 2020. E várias famílias, várias empresas foram impactadas negativamente ao longo de 2020 e isso vai impactar naturalmente nos valores que vão ser praticados. Então, o locador ele precisa estar ciente disso. Ele tem uma relação contratual vigente com muitas vezes um locatário que ele confia, que foi adimplente durante 3, 4, 5 anos e ele simplesmente vai abrir mão disso em troca de um comportamento absolutamente intransigente e em troca de simplesmente imaginar que vai ter um locatário tão bom quanto o anterior e sem ter nenhuma garantia de que os valores concretos dessa contratação vão ser condizentes com aquilo que ele esperava. Então, o que a gente verifica é que aquela mesma ressalva que nós fizemos em 2020 segue aplicável. Há 3 sugestões para locadores e locatários nesse início de ano em virtude das aplicações do reajuste anual. É diálogo, diálogo e diálogo. Isso é essencial. O comportamento contratual deve ser um comportamento de convergência de interesses, de diálogo e de convergência dessas necessidades de posições jurídicas de ambas as partes, para fazer com que haja uma relação colaborativa e que haja ganhos recíprocos. Então o caminho é, daqui a pouco, aplicar o IPCA, daqui a pouco aplicar 50% da oscilação do IGPM, encontrar uma solução dialogada para, ao mesmo tempo, garantir a recomposição do valor da locação e também evitar a ruína do locatário. Porque essa é a única maneira de permitir relações contratuais duradouras e que permitam a concretização de um princípio extremamente importante no universo contratual, que é o princípio da conservação dos negócios jurídicos. Então, essa é a observação de hoje e que ficam, naturalmente, reiterados todas as observações que foram feitas ao longo de 2020, com essa nova mazela que o mercado está vivenciando, que é a aplicação do IGPM. Então, o caminho vai ser o diálogo e encontrar soluções para garantir que os contratos sejam mantidos. Porque isso é o mais importante sob uma perspectiva jurídica e uma perspectiva econômica de recuperação da economia do nosso país. Tá bom? Muito obrigado. Por favor, cuidem-se e, naturalmente, até o próximo vídeo.